Olá, sedentos pelo saber. Eu sou a professora Sasha Mello, professora de língua portuguesa e também de redação. E eu estou aqui com vocês hoje, iniciando o nosso módulo de língua portuguesa. Temos muitos conteúdos que são super importantes para você que vai prestar provas, aí vai prestar concursos, né? Vai fazer provas para concurso público. Então, na aula de hoje, nós vamos começar falando sobre um assunto que é super importante, galera. Vamos falar sobre acentuação gráfica. Então, deixe-me compartilhar aqui a tela com vocês. Deixe-me repetir aqui, vou escrever para você. O meu nome é professora Sasha Mello. Fique à vontade para me buscar nas redes. Quiser tirar dúvidas, sempre estou à disposição. O nosso objetivo é que a gente possa conhecer as regras de acentuação, né? Só que, primeiro ponto, primeira percepção que a gente precisa ter existe um novo acordo ortográfico, né? Que na verdade ele já nem é tão novo assim, ele não tem nada de novo, na verdade, mas a gente precisa ter a percepção de que existiam regras antes deste novo acordo, né? Digamos assim, que elas foram modificadas a partir do estabelecimento ali desse atual acordo. Então, é importante que a gente consiga conhecer essas diferenças, como é que funcionava antes, como é que passou a funcionar após, porque algumas bancas trabalham aí, existem questões, né, que não só querem de você como é que funciona ali a acentuação de uma palavra agora, mas acabam por te exigir como é que era, como é que passou a ser, quais são as palavras que modificaram a partir do novo acordo. Então, a gente precisa trabalhar aí essa percepção. Entretanto, antes de falarmos exatamente sobre as regras de acentuação, a gente precisa trabalhar alguns conceitos, a gente precisa visitar aqui algumas informações. Por quê? Porque a língua portuguesa acaba que ela é um quebra-cabeça, né? As coisas vão montando. Então, não adianta a gente querer soltar, pegar uma peça em aleatório, porque não vai fazer sentido. Então, antes de tratarmos sobre as regras, nós vamos trabalhar aqui alguns requisitos para que você consiga entender realmente com eficácia, para que essa aula tenha realmente funcionamento aí para o seu aprendizado. Beleza? Então, deixe-me trocar aqui a tela. E a primeira coisa que a gente precisa saber, se vamos falar sobre acentuação gráfica, é o seguinte: quais são os acentos da língua portuguesa? Então, eu sei, que existe o acento agudo, que existe o acento circunflexo e que existe esse cara aqui, que nós temos o hábito de chamar de crase. Mas, na verdade, o nome dele, é acento grave. E aí sim, ele é indicativo de crase. Por que é importante que você conheça essa nomenclatura? Porque às vezes você sabe muito do assunto, mas aí você chega a uma prova e a banca coloca assim no enunciado, qual é o motivo do acento grave na palavra tal? E aí, por não conhecer a nomenclatura, às vezes você acaba errando a questão. Então, a banca, às vezes, acaba mudando aí o comando só para dificultar mesmo, porque ela já acaba eliminando muitas pessoas aí, com esse pequeno detalhe. Então, saiba que o nome oficial aí desse acento é acento grave. Pode ser que você encontre como crase? Pode, mas é importante que você tenha esse conhecimento, beleza? Então, primeira coisa, na nossa aula de hoje, nós não vamos falar sobre o acento grave. Por quê? Justamente porque o motivo existencial dele, né, é indicar a crase. Só que, na aula de hoje, nós vamos trabalhar aquelas palavras que são acentuadas por causa da tonicidade da sílaba, ou seja, por causa da sílaba tônica. Então, nós vamos trabalhar o acento agudo, vamos trabalhar o acento circunflexo.
Professora, mas e a crase? Teremos uma aula específica aí para a crase, que vai ser uma aula que vai ficar mais para frente do nosso módulo, porque, como eu falei, é uma construção, né? Temos o quebra-cabeça, e aí, para que você consiga ter um entendimento pleno lá na aula de crase, a gente precisa trabalhar ainda construindo, beleza? E algo que é muito relevante também para que você saiba é que esse cara aqui, que é o tio, ele não é acento. Então, tio, ó, não é acento. E se ele não é acento, professora, ele é o que da vida? O tio é marca de nasalidade. O que é isso? Ele serve para nos indicar que aquela sílaba em que ele está posicionado é uma sílaba que tem um som nasal. O som daquela sílaba vai sair pelo nariz. Veja, por exemplo, a palavra mãe, como tem um som aí que é nasal, né? Mesmo porque, galera, na língua portuguesa, você só pode ter, em regra, um acento por palavra. Então, olha só, como seria possível a gente explicar, por exemplo, a palavra imã se tio fosse acento? Na verdade, o acento aqui, ó, é o acento agudo. O tio aqui está nos dizendo que este mã traz um som que é nasal, beleza? Então, o primeiro ponto aí para o nosso entendimento. O que é muito legal também, importante que você perceba. Pode ser que você encontre questões em que a banca peça para você marcar uma alternativa, em que você tenha todas as palavras com o mesmo acento tônico. E aí você olha para as palavras e, caramba, mas essas palavras nem estão acentuadas. E agora? A banca está doida. Muitas vezes a banca faz uma diferenciação. Quando ela fala de acento tônico, ela pode estar falando simplesmente sobre posição da sílaba tônica. E aí ela vai se referir ao acento agudo, ao acento circunflexo, como acento gráfico. Então, via de regra, questões de acentuação estão trabalhando o acento agudo e o acento circunflexo e o acento grave também, tá? Mas, se porventura isso vier a acontecer, você sabe que ela está falando da posição da sílaba tônica, não se espante e não se assuste, ok? Mais uma coisa que a gente precisa trabalhar aqui é a percepção de que, na língua portuguesa, não há. Então, na língua portuguesa, eu não tenho de jeito nenhum, ó, sílaba sem vogal. E eu também não tenho sílaba com mais de uma vogal. Então, vamos interpretar isso aqui. Se eu não posso ter sílaba sem nenhuma, e se eu não posso ter com mais de uma, qual vai ser a lógica aqui da construção das nossas palavras? Obrigatoriamente, eu tenho uma vogal por sílaba. Então, se eu quero saber quantas sílabas existem em uma palavra, eu preciso ficar batendo palma, igual aprendi na escola? Eu aprendi batendo palma, né? Por exemplo, se eu tenho aqui a palavra paralelepípedo. Paralelepípedo. Eu quero descobrir quantas sílabas eu tenho nessa palavra. E aí eu fico assim, ó, paralelepípedo. E são 7. Precisa? Não precisa. Por quê? Se eu sei que na língua portuguesa eu só tenho uma vogal por sílaba, perceba comigo que, ao contar o meu número de vogais, eu chego ao meu número de sílabas. Vou separar, ó. Para, le, pi, pe, do. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certinho. Vai ser correspondente. Aí você pode estar pensando assim, professora, tem certeza sobre isso que você está falando?
Porque, às vezes, eu separo algumas palavras e eu não encontro esse resultado, não. Por exemplo, muitas vezes, se eu te dou a palavra água, quando eu separo a palavra água, professora, eu separo deste modo aqui. Olha só. Água. E agora? Eu não tenho aqui duas vogais na mesma sílaba? E agora? Não temos, galera, porque na língua portuguesa realmente não existe a possibilidade de duas vogais na mesma sílaba. Quando parece que isso está acontecendo, saiba que você tem alguém ali que é semivogal. A semivogal, ela é mais fraca que a vogal. Ela não teve forças para chegar a ser uma vogal. Então, parece que eu tenho duas vogais. Opa, já sei que não tem como. Alguém ali há de ser semivogal. Agora, quem foi que nasceu para ser semivogal? Eu posso olhar para esse encontro aqui e escolher. Eu olho uma hora e falo, acho que o U vai ser a semivogal e o A vai ser a vogal. Aí daqui a pouco eu olho de novo e falo, não, o U agora está com cara de vogal e o A está com cara de semivogal. Não posso fazer isso, né? Então eu preciso saber quem nasceu para ser a minha semivogal. Ó. Então, quem nasceu para ser semivogal? I, U ou quem os represente. Então, eu tenho aqui água, tenho U e A na mesma sílaba. Opa! Então, eu já sei que esse U aqui é a minha semivogal e que esse A aqui é a minha vogal. Agora, cuidado, eu não estou falando a você que todas as vezes na sua vida que você encontrar um U ou que você encontrar um I, que eles vão ser semivogais, né? Isso se tiver em um encontro. Se eles estiverem sozinhos na sílaba, por exemplo, na palavra baú, na palavra saída, eles terão que ser vogal, porque não existe sílaba sem vogal. Agora, se eu tenho um encontro e eles aparecem, automaticamente eu já sei que eles serão ali a minha semivogal. Agora, e se eu dou a você a palavra mãe? Na palavra mãe, eu também tenho um encontro, também faz parecer que eu tenho duas vogais, mas eu já sei que isso não tem como. Alguém tem que ser semivogal. Mas eu não tenho I ali, eu não tenho U ali. E agora, professora? Mas pronuncie, fale a palavra mãe aí. Você fala mãe ou você fala mãe? Você fala mãe. Então, perceba comigo como este E está representando o som do I. Se ele está representando o som do I, ele, nessa construção, vai ser a semivogal. Ó. I, U ou quem os represente. Então, aqui eu tenho A como vogal e este é aqui como minha semivogal. Beleza? Agora, o que é importante que você perceba? Esse encontro entre vogal e semivogal, ou entre semivogal e vogal, ele tem um nome. Qual é o nome desse encontro? É ditongo. Então, professora, o que é o ditongo? Justamente, ó, esse encontro aí que você estava percebendo aqui na palavra mãe, que você estava percebendo aqui na palavra água, né? Então, o ditongo é o encontro entre vogal e semivogal ou entre semivogal e vogal. Só que o ditongo, ele pode ser crescente e ele pode ser decrescente. E como é que eu vou saber se esse ditongo é crescente ou decrescente? Então, perceba comigo uma coisa. Vamos lá. Quando eu falo que uma coisa... Quando eu falo a palavra crescente, ó, você está pensando que algo está crescendo. Então, algo está indo do menor para o maior, do mais fraco para o mais forte. Se eu estou crescendo o meu som,
né? Eu estou indo do som que é mais fraco para o som que é mais forte. Agora, quem é mais fraca, a vogal ou a semivogal? A semivogal, ela leva esse nome justamente porque ela não teve forças para chegar a ser vogal. Então, quando eu falo de um ditongo crescente, eu estou crescendo o meu som, primeiro vai aparecer o som mais fraco, que é o da semivogal, só então vai aparecer o mais forte, que é o da vogal. Por exemplo, ali, ó, na palavra água, semivogal e vogal, então eu tenho aqui um ditongo crescente. E o ditongo decrescente? Agora eu estou decrescendo o meu som. Eu estou indo do som que é mais forte para o som que é mais fraco. Desse modo, primeiro vai aparecer a vogal, para só então aparecer a semivogal, que é o caso ali do exemplo da palavra mãe, em que primeiro eu tinha vogal e depois eu tinha a minha semivogal. Só que é muito importante que você consiga reconhecer, que você consiga entender. Por quê? Porque nós teremos ali uma regra de acentuação em específico que vai trabalhar aí com essa questão do ditongo e que você vai precisar saber distinguir aí a diferença de um ditongo crescente para um decrescente. Você vai precisar conseguir reconhecer nas palavras aí, se esse ditongo é crescente ou não, para que você não erre lá na hora da acentuação. Por isso que nós estamos trabalhando aqui essas situações necessárias para o seu pleno entendimento, né? Agora, mais uma coisa que a gente precisa saber. A gente precisa saber qual é a sílaba tônica de uma palavra, né? Senão, eu não consigo acentuar. A sílaba tônica, você já bem sabe, é aquela sílaba que é a mais forte de uma palavra. Então, por exemplo, se eu coloco aqui para você, de novo a palavra paralelepípedo, ó. E aí eu te pergunto, qual é a sílaba tônica? E você, caramba, professora, mas logo uma palavra gigante. Mas, ó, isso não vai mudar em nada. Por quê? Na língua portuguesa, a sílaba tônica de uma palavra só pode ser a última, a penúltima ou a antepenúltima. Então, não importa se eu tenho uma palavra gigante, porque, na verdade, daqui para cá, já nem tem possibilidade de ser sílaba tônica. Mas, para além disso, ó, se a palavra já está acentuada, não te resta dúvida. Vai ser aquela sílaba que é a tônica. Então, eu quero encontrar a sílaba tônica. A palavra já está com acento, eu não vou levar um segundo. Eu já sei que é a sílaba que levou o acento. Agora, professora, e se eu não tenho o acento? Vamos lá. A palavra abacaxi. Eu quero descobrir qual é a sílaba tônica dessa palavra. E agora? Eu já sei que só pode ser a última, penúltima ou a antepenúltima. Logo, esse A, ó, já não tem possibilidade. Agora eu vou forçar as sílabas. Eu consigo falar abacaxi? Não. Eliminei o bar. Eu consigo falar abacaxi? Não. Se fosse abacate, ok. Para abacaxi, não. Mas eu consigo fazer abacaxi. Olha só. Então, descobri aqui que o xi é a minha sílaba tônica. Tem um jeitinho também, bem bobinho, mas que ajuda bastante. Imagina que lá do outro lado da rua tem um amigo seu. E aí, qual o nome do seu amigo? Poderia ser João, poderia ser José, mas o nome dele é Abacaxi. E você quer chamar o abacaxi que está lá do outro lado da rua. Como é que você vai fazer isso? Você vai chamar assim, ó, abacaxi! Perceba comigo. A sílaba que você consegue prolongar quando está chamando essa palavra é a sílaba tônica. Beleza? Então, agora que eu já sei encontrar a sílaba tônica, eu preciso ter a percepção a respeito da nomenclatura. Então, olha só. Eu já sei que a sílaba tônica só pode ser a última, a penúltima ou a antepenúltima. Se a sílaba tônica de uma palavra for a última, a gente vai falar que essa palavra é oxítona. Se ela for a penúltima, eu vou falar que ela é paroxítona.
Se ela for a antepenúltima, eu vou falar que ela é proparoxítona. Agora, o que você precisa perceber é que essa classificação não tem a ver com o acento, tem a ver com a posição da sílaba tônica. Então, primeiro vem a posição da sílaba tônica, a classificação. O acento é uma consequência dessa posição interligada, né, às regras de acentuação vigentes aí, a partir do novo acordo. O que significa, então, que é possível que você encontre, por exemplo, uma palavra oxítona que não leva acento, porque o que faz aquela palavra ser oxítona não é o acento, mas é a posição da sílaba tônica ser a última. E por aí vai, tá? Beleza? Então, ó, neste bloco, nós conhecemos aqui os acentos da língua portuguesa, descobrimos aí a existência da semivogal, soubemos, né, aprendemos a reconhecer o que é um ditongo crescente, o que é um ditongo decrescente, conseguimos aqui, então, nomear a posição das sílabas tônicas. Agora sim, no próximo bloco será possível que a gente fale sobre as regras de acentuação e que você consiga aí ter um excelente aprendizado. Beleza? Estou esperando você no próximo bloco, então. Eu sou a professora Sacha Mello. Um beijo grande e até o próximo bloco.